Bom dia. Anteontem, eu estava falando com uma pessoa que infelizmente perdeu a mãe. Ele já me perguntou algumas vezes o que eu estudo, o que eu leio, o que eu faço. E eu falei para ele que tem que estudar a Torá, obviamente, a Torá alegra o coração, mas eu não tenho nada em especial para fazer, para te indicar para você ler. Ele falou, como não? O que você está querendo é fugir de uma dor natural, infelizmente, que ninguém precisa mais passar por isso, de algo que Hashem colocou no mundo, que é necessário. E só o tempo que é o remédio. Então, mesmo quando você está tentando procurar algum remédio para não sentir a dor, que esse remédio seja espiritual, você está querendo fugir. Então, eu lamento muito a tua dor, mas faz parte, desde que Hashem colocou a morte no mundo, essa dor faz parte e a gente tem que respeitar esse momento. Ele agradeceu pelas palavras, depois ele perguntou o que eu acho dele no médico, no psiquiatra. Eu falei, se você não consegue levantar da cama, se você não consegue trabalhar, então talvez valha a pena. E um bom médico vai saber julgar a necessidade. Mas tentar fugir não é a solução. E é muito duro quando a pessoa passa por uma perda do além, seja essa ou seja qualquer outro tipo de perda. Mas nessa paraxá tem um vort, tem uma frase que eu ouvi alguns anos atrás que ela me fez muito sentido. E para eu trazer esse vort e explicar ele, eu vou falar sobre o que aconteceu, o que é mencionado nessa paraxá. Então, nossa paraxá, a Torá conta de que Moshe Rabbeinu, quando ele está lá em cima para receber as luchot, Hashem já conta para ele que o povo fez Shichet Amcha, eles destruíram. O que eles fizeram? Acharam alguém mais bonito. Em vez de quem? Em vez de Moshe. Em vez de Moshe. Então, o que eles quiseram era um substituto para Moshe, não um substituto a Hashem. Isso é um ponto importante, porque você vê que, por exemplo, quando Moshe Rabbeinu aparece, primeira coisa, quando eles vão lá e fazem esse bezerro de ouro, eles falam, olha aqui o bezerro que nos tirou do Egito. Poxa, você acabou de fazer ele, já te tirou do Egito? Mas eles precisavam de alguém que representasse essa tirada do Egito, que fosse algo físico. Então eles queriam um substituto para Moshe. Mais um detalhe, quando Moshe Rabbeinu chega e ele destrói o povo, ninguém reclama. Que curioso, não faltavam reclamões no povo, não faltavam pessoas para fazer uma rebelião, mas quando Moshe Rabbeinu aparece, desculpa, foi um erro. Então eles já imediatamente já percebem que não precisamos mais do bezerro. Se fosse um substituto por Hashem, eles iriam lutar por aquela idolatria. Mas Moshe Rabbeinu imediatamente ele tira e ninguém reclama. Então o que eles queriam era um substituto para Moshe. Moshe Rabbeinu, quando ele desce, ele vê que o povo está fazendo festa, e aí o que ele faz? Ele quebra as tábuas. E a pergunta famosa, mas hoje eu vou tentar dar uma explicação diferente, por que ele quebra as tábuas? Com que direito você pega aquilo que você recebeu de Hashem e você joga no chão e quebra? Senão Hashem ia matar todo mundo, porque traiu o casamento. Boa. Então diz o Midrash, senão Hashem iria matar todo mundo porque traiu o casamento. O que o Midrash ele diz? Um exemplo para um rei e ele fez um casamento com a rainha, ele tinha o documento, e aí, antes de dar tempo de chegar às fotos do casamento, ela achou alguém mais bonito. E aí, o que fizeram? Na verdade, aliás, o Midrash ele fala, tinham servas que elas tiveram condutas inapropriadas, só que essa conduta estava em volta da rainha, por isso ela acabou levando a fama de ter traído seu marido. Chega o Shushvin, vamos traduzir ele como Shadchan, como casamenteiro, aquele que está tentando aproximar um do outro, ele vai lá e ele rasga o documento, e assim ele diz, ainda não estava casado. Quem eram as servas? Eram Erevrav, que eram aqueles povos que se misturaram e saíram, aliás, do Egito
com o resto do povo, eles fizeram bagunça e acabou se difundindo, entre aspas, entre o povo. Moshe Rabbeinu, com a sua coragem, ele vai lá e ele quebra o documento, mesmo que isso poderia comprometer a sua espiritualidade. Se pega algo sagrado, uma Torá, imagina e joga no chão, aqui era mais que uma Torá, aquilo que ele recebeu de Hashem. Essa é a explicação clássica. Só que tem um problema. Moshe Rabbeinu poderia pegar aquele documento de casamento, esconder num lugar que ninguém ia descobrir. Por que você precisa quebrar? Eu entendo que teve um propósito importante, que foi salvar o povo de Israel, e ele é louvado por isso. Mas o que eu quero mostrar é que Hashem, ele fala, Asher Shibarta, aquelas que você quebrou. Dizem nossos sábios que Deus falou para ele, Yasher Kochacha Sheshibarta, parabéns, que bom que você quebrou. E esse é o maior elogio para Moshe Rabbeinu, tanto é que no final da Torá ele é aludido, que Hashem ele fala, aquilo que você fez perante todo o povo de Israel, e termina a Torá. O que foi que ele fez na frente de todo o povo de Israel? Quebrou as Luchot. Ele queria causar um impacto. Queria causar um impacto no povo. Sim. Então imagina um rabino chega na sinagoga, está todo mundo conversando, ele vai lá e joga o sidur no chão. Meio que, né? Um pouco desrespeitoso. Sim. Se o motivo dele era para salvar o povo, ele poderia salvar o povo, eu entendo, e por isso ele é louvado. Mas parece que o próprio ato de quebrar era algo bom. Isso é difícil de entender. Eu posso entender que o resultado foi bom. Mais ainda, está escrito que os pedaços das Luchot quebradas, elas também foram colocadas dentro do Aron. Ou seja, não só porque é um resto de algo sagrado. Resto de algo sagrado, o que você faz? Você enterra. Colocou lá como algo que tinha, não só era sagrado por ele estar inteiro, ele era sagrado por estar quebrado. Eu entendo que o objetivo maior disso era algo sagrado, mas o meio que Moshe Rabbeinu usou, talvez não foi o melhor meio. Ele é louvado por isso, ele se comprometeu, ele se arriscou. Mas parece que quebrar foi algo positivo. Isso é difícil de entender. Mais ainda, está escrito que graças à quebra das primeiras tábuas, quando o povo fez chuvá, Moshe Rabbeinu rezou para Hashem, 40 dias, mais 40 dias, mais 40 dias, desceu Yom Kippur, e agora ele desceu com as segundas tábuas, e essas é chamado Kiflaim Letoshia, ele acabou ganhando muito mais. E ele acabou ganhando, parte da Torá seria, inicialmente, o que ele receberia de informação da Torá seria só os 5 livros, e aí a gente acabou recebendo toda a Torá com os Midrashim e todas outras partes da Torá, que é a Torá oral, graças à primeira quebra. Poxa, você errou e ainda sai ganhando. Pergunta tá clara? O objetivo dele de salvar o povo de Israel é algo que todo ano a gente foca e é maravilhoso. Eu estou perguntando agora, parece que Hashem louvou ele pelo próprio ato dele ter quebrado. E esse ato é louvável. Pergunta tá clara? Sim. Então, algumas semanas atrás eu trouxe uma explicação muito bonita sobre algo que está nessa paraxá. No final da paraxá consta que a face de Moshe, ela estava Karan Or Pnei Moshe. Um erro de tradução que acabou fazendo com que o Michelangelo desenhasse, esculpisse Moshe Rabbeinu com chifres, porque a palavra Keren em hebraico pode ser traduzida como chifre, mas essa não é a tradução nesse contexto. Karan significa que a face dele radiava, certo? Primeira vez que ele subiu para pegar a Torá, ele desceu. Não está escrito que ele precisava, que a face dele irradiava. A segunda vez, agora que ele está descendo com as segundas Luchot, a face dele estava irradiando, por isso ele precisou colocar uma máscara e o povo não conseguia olhar para a face de Moshe. Isso é Karan Or Pnei Moshe. Da onde veio esse brilho especial dele? Então quem lembra? Bom, então tem 3 explicações no Midrash. A última delas é aquilo que Hashem, ele deu para ele uma tinta para ele escrever. E aí, o que sobrou dessa tinta, ele colocou na testa, que é parecido com aquilo que a gente faz no final do Shabat. Eu expliquei que esse brilho era pelo amor que ele tinha pela mitzvah. Sobra alguma coisa, você não despreza. E com isso, a face dele ficou brilhando. Então, quem quiser dar uma olhada no Shurim lá de trás. Mas tem uma outra explicação diferente que eu queria trazer hoje. A Torá tem várias camadas. Por que a face dele estava brilhando? Então, a pergunta é, por que estava sobrando tinta? Como que sobra a tinta? Hashem, quando ele faz as coisas, ele faz preciso, exato, não sobra nada. A tinta do próprio nome de Moshe? Opa, muito bom.
Então, aqui tem discussão entre os comentaristas como foi exatamente, mas Moshe Rabbeinu a princípio desceu com as Luchot, mas em algum momento ele escreveu a Torá. E a gente já trouxe sobre isso quando ele foi escrevendo ao longo dos anos. Antes dos primeiros 10 mandamentos ele escreveu, mas Hashem deu para ele tinta para escrever. E sobrou dessa tinta. Como que sobrou da tinta? Então a verdade é que quando Moshe Rabbeinu, a primeira vez ele foi, não sobrou nada, estava tudo certinho. Na segunda vez que acontece, nesse inteirinho o povo fez o pecado do bezerro de ouro. Ele vira para Hashem e ele fala, olha, se você não perdoar o povo, apaga meu nome. O que Hashem fez? Hashem perdoou, mas de uma paraxá, Hashem tirou o nome dele. Então o que acontece? Aquela quantidade de tinta, modo de dizer, algo espiritual, estamos falando, ficou sobrando. Toda vez que era para estar escrito Moshe, está escrito de outra forma, para evitar escrever Moshe na paraxá da semana passada. Chega no final, sobrou tinta. E eu estava lendo que, pelo jeito, era costume das pessoas, antigamente, o cara que ele era sofer, como que ele fazia propaganda? Então, ele não tinha leads, o que ele fazia? Então, o cara que era sofer, que era escriba, ele tinha na testa dele, ele tinha um risco de tinta. E aí você sabe que esse aqui é um escriba. Conhece o cara, pessoal que anda com a caneta atrás da orelha, em cima da orelha? Tá certo? Você tem que fazer propaganda. Hã? Imagina a propaganda morrendo, né? Então você tem que fazer propaganda. Então era comum, isso que eu estava lendo, não é no Midrash, mas era uma descrição que era comum que a pessoa sobrava, então ele pegava, colocava um pouquinho de como se fosse para fazer propaganda, uma identificação. Então Moshe Rabbeinu ele foi lá e fez isso. Por que sobrou? Isso estava explicando por que Moshe Rabbeinu está escrito. Moshe Rabbeinu não sabia que a sua face estava brilhando. Ele mesmo nem sabia, ele nem percebeu. Mas o que acontece? Ele pegou dessa tinta, seja pela explicação que é o resto da mitzvah e etc. E a face dele brilhou. O que quer dizer essa face dele brilhando? Esse brilho significa aquilo que ele abriu mão do seu nome pelo povo de Israel. E de repente, olha que brilho. Quando a pessoa abre mão, a gente contou no último shiur, abre mão de algo que para você é importante, isso traz um brilho especial para aquela pessoa. Está escrito na Gemara, Chachmat Adam Ta'ir Panav, a sabedoria de uma pessoa faz com que sua face brilhe. Sabedoria não é só a genialidade, quanta informação ele tem. A sabedoria, o conhecimento, você vê algumas pessoas, você vê que a face dele está brilhando. A gente não consegue imaginar o que era isso em Moshe. Então o brilho de Moshe era esse comprometimento máximo que ele tinha pelo povo, dizendo, eu abro mão do meu nome, eu abro mão da minha existência, eu abro mão daquilo que Hashem me deu de mais precioso, que são as Luchot, pelo povo de Israel. E isso, agora, quando ele sai, o povo inteiro vê. Que impacto que isso tem? O impacto que isso tem é aquilo que a gente está vendo hoje em dia, no povo de Israel, que às vezes a gente pode estar dividido por opiniões, mas quando chega no momento de guerra, infelizmente, está todo mundo unido. Que a gente precisa um do outro. Não tem como você abrir mão um do outro. Assim como Moshe Rabbeinu abriu mão de si mesmo pelo povo de Israel, a face dele brilhou. O que quer dizer brilhou? Para que todos vejam e aprendessem. Isso ficasse como legado para o povo de Israel. Isso não é só eu por vocês. É cada um de nós. É um por todos, todos por um. Vocês precisam estar prontos para se entregar um pelo outro. E a gente vê, o cara que vai para o exército, ele vai lá com Messirut Nefesh, com alto sacrifício, entregando sua vida pelo outro. É isso que acontece. E no povo de Israel, isso é com uma força, com uma coragem que a gente não encontra em qualquer outro lugar. Então, o que é o brilho de Moshe? O brilho de Moshe é a quebra das tábuas. Então, o que eu estou fazendo agora? Reforçando a pergunta. Quebrar as tábuas? Por que justo quebrar as tábuas? Você não poderia guardar as tábuas? Você poderia salvar o casamento do mesmo jeito. Você guarda no lugar onde ninguém vai descobrir, tranca 7 chaves, está resolvido. Você não precisa quebrar as tábuas. Quem sabe por que precisava quebrar as tábuas? O que acontece quando a pessoa passa por uma quebra? Deus nos livre. Mas quando a pessoa ela rompe alguma coisa que na vida dele ele tinha um sonho e aquele sonho foi rachado, aquele sonho foi quebrado. Se fortalece depois. A segunda vai ser Antes de fortalecer, o que acontece? O que é a quebra? Vamos lá. Né? O que faz uma ruptura? O Rebbe de Kotzk, ele dizia que não existe nada mais pleno que um coração quebrado. O que significa isso? Eu vou sair agora quebrando o coração de todo mundo?
O que significa isso? Então, a verdade é, eu dei um shiur muito bonito, alguns anos atrás, falando sobre Tzimtzum Arishon e o Shvirat HaKelim, que se chama, que quando Hashem ele foi fazer o projeto de mundo, também teve uma ruptura. O que significa o seguinte, esse mundo ele é composto de dois lados. Um lado que é completo, que é pleno, e um lado que ele é quebrado. Esse mundo, por natureza, ele não é pleno. Olam, mundo, significa ocultação. Você não vai ter plenitude. Não existe alguém que tem tudo na vida, no aspecto físico. A vida sempre vai ter momentos onde você se sente que está faltando alguma coisa. Então, um exemplo muito simples. Se você chega em casa, você vê que aquele móvel maravilhoso que você comprou, pagou caro, e de repente você olha que está faltando uma peça. Imagina, você compra um quebra-cabeça, montou tudo, na hora do vamos ver, falta uma peça. Tá, você vai ligar, vai reclamar, mas como você sente? Fui traído. Eu fui traído. Fui lá, comprei, e os caras me mandaram faltando uma peça. Você compra um carro novo e tem uma parte que não está funcionando direito. Você sente que tiraram de você uma parte sua. Você tem o dinheiro e, Chas v'Shalom, você perdeu uma parte desse dinheiro. A pessoa tem um relacionamento, infelizmente ele perdeu aquele relacionamento. A pessoa sente que arrancaram dele uma parte. Isso é trágico. Isso lembra aquilo que eu falei no começo do shiur. É muito difícil. Mas isso traz e desperta na pessoa algo que é essencial para a gente. Que foi isso que Moshe fez na hora que ele quebrou. Isso se chama humildade. Quando a pessoa tem tudo, é difícil dela ter a humildade. Quando falta para ela alguma coisa, é o momento dela despertar e ela entender que falta para ela, que ela não é completa. Você não tem tudo, você não é o dono da razão. A vida não é plena, a vida não é completa. E a gente está aqui, Bara Elokim Lasot. Deus, quando construiu o mundo, ele fez para fazer. Ele deixou uma partezinha faltando. E a gente na vida vai ter que todo dia colocar aquilo que está faltando, tentar preencher aquilo que está faltando. Qual que é o voto, qual que é a frase que eu ouvi, que para mim impactou bastante? De que no Aron HaKodesh você tinha as luchot inteiras e você tem as luchot quebradas. O que faz uma pessoa que ela tem, Baruch Hashem, partes inteiras na vida dele, mas às vezes acontece alguma coisa que faz com que ela se sinta, Deus nos livre, quebrada. A pessoa ela tem que aprender a conviver com ambas as coisas. Tem muitas coisas boas para você ver na sua vida que são plenas, e tem muitas coisas, algumas, espero que quase nenhuma, que elas são quebradas e vão continuar quebradas. E você tem que aprender a conviver com as duas. E não tentar fugir de uma ou para outra. Ou se desesperar, ou falar, não, está tudo pleno. Tolo, tem dois tipos de tolos. Aquele que tem muito dinheiro e acha que está em cima da roda gigante, ele acha que sempre vai ficar em cima. E aquele que está embaixo e acha que sempre vai ficar embaixo. A vida ela é composta desses dois lados. Aquilo que é pleno e aquilo que é rompido, aquilo que é quebrado. Moshe Rabbeinu, quando ele quer preparar o povo para que eles recebam a Torá agora, que flaim letoshia, que se fortaleçam, foi necessário a própria quebra. O método que ele usou foi o método que Hashem elogiou. Não só deixar de lado. Se deixasse de lado, tem coisas na vida que você precisa romper, que você precisa quebrar. Aquela primeira atitude deles, eles precisavam romper. Você chegar e fazer um pecado bezerro de ouro, acabou. Isso aqui tem que romper. Depois você consegue fazer nascer. Tem um vídeo muito famoso do Rabino Avraham Tversky, quem lembra, falecido, mas ele fala sobre acho que é o tipo de lagosta, eu não lembro. Quem achar o vídeo pode me mandar, eu repasso. Mas que ele fala de que ele está trazendo todo que a única maneira que ela consegue crescer, sabe o que eu estou falando? Que é aquele vídeo que ele pergunta se você gosta do peixe ou não? Do peixe. Não que você gosta do peixe. Não, é uma lagarta. Que ele fala... Para virar borboleta, exatamente. A lagarta, para virar borboleta, ela precisa romper, ela precisa quebrar aquela crosta, como chama? O casulo dela? O casulo dela, e só assim que ela consegue voar. Então, na vida, infelizmente, mas esse é o método que Hashem ele colocou desde o início, quando ele foi fazer o projeto de mundo chamado Shvirat HaKelim, na linguagem da Kabbalah, e é só assim que existe o crescimento. A fruta, ela só começa, a árvore só começa a nascer depois que a semente, ela apodreceu. O crescimento verdadeiro, ele só começa depois de uma quebra. A gente espera que não seja algo que venha de Hashem, que você sozinho possa
fazer esse trabalho e chegar na humildade. Se o povo não conseguiu, então Hashem foi lá e Moshe Rabbeinu, ele foi lá e teve que fazer. Então o método que ele usou também é necessário. Qual que é a lição? Não é para você agora chegar e começar, Chas Shalom, quebrar o coração dos outros. Mas se Hashem ele faz isso para você, saiba que essa é a maneira como ele criou o mundo, onde a gente tem Luchot e Shivrei Luchot. A gente não pode ignorar a dor, a gente não pode fugir dela, a gente tem que conviver com ela e ela vai te permitir um crescimento, onde o crescimento agora vai ser mais saudável. Onde você vai entender, como eu falei um shiur há um tempos atrás, sobre você rezar para uma outra pessoa, quando você está passando por aquilo. Quando você passa por algo na sua pele, você vai entender a dor do outro de uma maneira que ninguém mais vai entender. Só você vai entender. Por quê? Porque você passou por isso. Então essa humildade, isso que as quebras na vida, elas trazem pra gente. Luchot, Shivrei Luchot, elas estão colocadas no Aron. Nesse Shabbat, a gente vai ler também uma segunda Torá, que é a Parashá de Pará. O que é a Pará do Mar? Pará do Mar, o povo tinha que fazer a vaca vermelha. O que é a vaca vermelha? Era uma vaca bonita, plena, completa, tem todos os detalhes, nunca podia ter trabalhado. O que você faz com ela? Abate, queima e faz ela se tornar cinzas. Acabou. Quebrou. O que você faz com as cinzas? Coloca na água e ela vai lá e traz pureza. É exatamente a mesma ideia. Você tem uma quebra, e a partir da quebra, algo que era inteiro, algo que era fantástico, se tornou cinzas, não serve mais para nada. De repente você coloca na água, traz vida, se mergulha na Torá e você traz a pureza. Que a gente possa aprender essas lições. Eu perguntei no início por que Moshe Rabbeinu precisou quebrar as luchot e não simplesmente guardar as luchot. Eu expliquei sobre a luz que veio na face dele, da tinta que sobrou, da economia do nome dele, que simbolizava ele abrir mão de si mesmo pelo povo. Isso trouxe para ele o brilho, isso traz a união do povo de Israel, isso que a gente tem que sentir um pelo outro. E Moshe Rabbeinu, ele foi lá e fez questão de quebrar, porque na vida a gente vai ter que conviver. Essa é a vida que Hashem nos colocou, é o perfeito com o imperfeito. E essa imperfeição é o que traz para a gente essa humildade, que nos permite aí sim receber as segundas luchot com muito mais coisa, porque agora você está pronto para receber de uma maneira muito mais saudável, que agora não vem como um efeito do teu orgulho, e sim veio agora como uma humildade. Quando a pessoa é humilde, ela consegue ser translúcida, onde a luz de Hashem consegue brilhar através da face dela. E Chaves.